Olá, sou Kátia. Estamos aqui para mais uma reflexão do Evangelho. Hoje vou falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honra a teu pai e a tua mãe. E esse capítulo, ele começa assim: sabes os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e tua mãe. E isto está em Marcos, no Evangelho de Lucas e de Mateus. Honrará teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Está em Decálogo, Êxodo 20:12. Bom, o mandamento honrar a teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque se não amar ao próximo, sem amar aos pais, como pode isso? A primeira família, o primeiro grupo que nós nos encontramos após reencarnar é a família. Então é aí que nós devemos exercitar essa caridade, principalmente com os pais. E honrar a eles implica um dever a mais, é o da piedade filial. O amor é necessário juntar-se ao respeito, à estima, à obediência e à condescendência, que implica na nossa obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, que elas têm a mesma função deles para com a gente. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, assisti-los na sua velhice, nas suas fragilidades, proporcionando esse repouso, cercá-los de amor, como fizeram por nós na infância. Não é utilizar os pais para os trabalhos domésticos. Nós sabemos que muitas vezes os idosos, eles se propõem a fazer os afazeres domésticos por conta deles. Claro, não vamos condená-los por isso, nem criticá-los, mas também não vamos usá-los para isso. Vamos auxiliar, deixar que eles façam sem nos sobrepormos a eles, sem condená-los, sem constranger a eles. Apenas auxiliar, deixá-los fazer sim, mas não obrigatoriamente. E nem muito menos usar os recursos financeiros desses nossos pais na idade, na velhice, em nosso benefício. Porque muitos filhos fazem isso, infelizmente. Usam os recursos, as aposentadorias dos pais e recurso próprio, deixando os próprios pais necessitados de recursos. Então, isso não é gratidão aos pais. Gratidão aos pais porque eles nos deram a vida. Não, entender que eles também tiveram dificuldades como nós. Que infância eles tiveram, que adolescência eles tiveram. Como nós podemos saber quais foram os desafios que eles passaram? Tudo que eles fizeram por nós foi o melhor que eles puderam. Com o que eles tiveram, com o que eles aprenderam, eles nos passaram. Então, não cabe a nós julgá-los. Se hoje andamos em estradas de asfalto, eles passaram por pedras. Porque antigamente, as dificuldades eram muito maiores do que as nossas. Hoje temos as coisas com mais facilidade do que os nossos pais. Tudo era muito metódico, muito mais do que hoje, com muito menos liberdade
com condições de autoridade muito maiores do que hoje. Não é verdade? Então, não julgue os seus pais pelas suas falhas e seus defeitos. O vitimismo é quando se coloca a culpa no outro por uma coisa que você devia ter feito. Como diz a música do Renato Russo, não culpe seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como vocês. Ou seja, passaram pelas mesmas dificuldades e até maiores do que nós. Claro, o Evangelho também fala que os pais, que os pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos que deveriam ser. Mas não somos nós a puni-los, mas sim Deus. Eles é que irão responder para Deus o que fizeram as crianças que foram lhe dadas em responsabilidade. Aos pais, eles têm a chance daquele espírito vir sem nenhuma recordação de outras encarnações. Porque nós sabemos que muitos de nós reencarnamos nestas famílias porque temos dívidas entre nós para serem sanadas. Em relação a comportamento, algo que um fez ao outro. Então, é importante que tenhamos essa consciência. As crianças, como dizem, os pais têm a primeira e a segunda infância do 0 ao 7, do 7 aos 14, principalmente do 0 ao 7, para acolher, para ensinar, para educar, para realmente trazer esta criança para o caminho do bem. E esse jovem, esse pré-adolescente e esse adolescente também. Então é um momento que os pais devem ficar mais próximos, porque eles têm essa oportunidade em que as crianças estão aprendendo, muitas vezes, pelo exemplo, por intuição, e se inspiram nos pais, como exemplos. Esse é o caminho, esse é o caminho correto. São as crianças reportarem aos pais, se inspirarem neles para seguir a sua caminhada. Então também é uma responsabilidade muito grande dos pais em relação aos filhos. Assim como nós também temos essa responsabilidade. E aí nós temos aqui, Jesus tem uma passagem que ele dizia assim: e vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. Quando isso ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentada à roda de um crescido número de gente, e disseram: olha, tua mãe e teu irmão te buscam aí fora. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. E aí, a gente escuta essas palavras da boca de Jesus, e há um contraste com a bondade dele, né? E os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, dizendo que ele se contradizia a si mesmo, falava para honrar os pais e tinha esta fala. Mas isso é mais um aprendizado, dizendo que todos nós estamos interligados, todos somos uma família espiritual. E aqui ele fala do parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? O parentesco espiritual são laços muito fortes. Nós vivemos juntos com muitos dos irmãos que nós encontramos na caminhada e não lembramos. Esses são os laços espirituais, os laços que vão além do sangue. Quantas vezes nós temos na nossa convivência pessoas do nosso ciclo de amizades que temos tanta afinidade, às vezes muito mais que o nosso parentesco consanguíneo. Já aconteceu com você? Pois é, acontece com todos nós. E nós não entendemos de onde vem tanta afinidade. Muitas vezes
são parentescos espirituais, são laços espirituais formados lá na espiritualidade, sem dúvida, antes de estarmos aqui todos reunidos. Porque no nosso plano encarnatório, também encontramos esses amigos aqui quando encarnamos, né? E aí, aqui consta também falando da ingratidão dos filhos. Como disse, muitos de nós fomos colocados em reunião familiar para aprendermos. E as dificuldades, tanto dos pais quanto dos filhos, nesses laços que vieram de outras vidas, no aprendizado. Muitas vezes espíritos endurecidos. E aí, cabe a cada parte, principalmente dos pais, ter essa paciência, essa resignação, essa resiliência e acolher essas criaturas com amor. Porque só o amor é que quebra essas amarras do ódio, da vingança, do perdão, né? Só o amor quebra essas amarras. E o perdão, que é dos itens da caridade, se faz necessário neste momento em que no seio familiar se encontra um dos filhos rebelde, em revolta com os pais. Não cabe também aos pais julgar, apenas acolher, aproveitar sempre a infância para transformar e educar aquele ser para que ele se torne um adulto responsável. E isso, de passarmos por essas provas, elas fazem parte da evolução de todos nós. Fugir a essas provas não é a melhor forma de tornarmos pessoas realmente íntegras e pessoas felizes. Como diz a constelação familiar, nós, filhos, somos menores que os pais, que os nossos antepassados. Quem veio antes é maior. Então, cabe a nós honrar, reverenciar aos pais. Diz ainda que a mãe representa o sentimento. O pai representa a motivação, a prosperidade, o profissional. Então, quando nós honramos verdadeiramente o pai e a mãe, nós seremos mais prósperos e abundantes no afetivo, no controle emocional, na saúde mental. E ao pai, seremos mais prósperos no nosso profissional, na nossa abundância, no ganho material. Então, quando esse sistema está em desequilíbrio, nós estamos com a nossa vida desequilibrada. Vê a importância linkada ao que Jesus quis nos diz em relação às nossas provas. Porque veja o teu pai como um ser humano, a tua mãe como um ser humano normal, cheio de falhas, de defeitos, mas um ser humano que ama incondicionalmente o filho, mesmo que o orgulho não permita que esse pai fale esclarecidamente que ama o filho. Lembre-se de quebrar esse ciclo de orgulho. Alguém tem que dar o primeiro passo. Quando se rebela contra um pai que é orgulhoso ou uma mãe que é orgulhosa e você se faz da mesma forma que você também não está fazendo a sua parte, está sendo orgulhoso. E isso acontece em todos os relacionamentos, em pais e filhos também. Não devemos culpar os nossos pais. Nós temos as nossas provas. Aqui fala o seguinte: Deus não faz as provas superiores às
as forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é porque falta possibilidades, mas falta de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro, o ranger de dentes, em suas existências posteriores. Se nessa existência não aprendermos com as nossas limitações, não aprendermos a lidar com essas limitações, as próximas nós teremos que refazer esta prova. É muito importante que tenhamos essa consciência para que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva. É muito importante reportar a gratidão aos pais, mais uma vez, que nos deram a vida. E quando nós necessitamos reencarnar, foram eles que toparam, né? Que nos aceitaram como filhos. Então entenda os seus pais. Mesmo não importa o que eles fizeram. Cada um dá o que tem. Você dá o seu amor, você dá a sua gratidão. E eles, da maneira deles, também o fazem. Então, para que você seja um ser humano pleno, próspero, abundante. E quando eu falo essa palavra próspero e abundante, não estou me referindo a dinheiro, gente. É só o material que também faz parte. Mas em tudo. Em amizade, em afetividade, em relacionamentos. Né? Então, se você quer ser, honre verdadeiramente os seus pais. Se você não os tem, honre a memória deles. Não importa o que eles fizeram. Se você não os conheceu, honre da mesma forma. Porque você foi gerado por um homem e por uma mulher. Mesmo que você não os conheça, você foi gerado por eles. Então, honre-os. E honre aqueles também que fazem o papel de pai e de mãe neste momento, se você não conheceu os seus pais. Tá certo? Fica aqui a nossa reflexão, lembrando, eu não sou o que aconteceu, eu sou o que escolho me tornar, independente do que passei na minha educação e na minha vivência com os meus pais. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima.